Olá, eu sou Tânia Carvalho e é muito bom estarmos juntos novamente hoje. Eu trago um tema muito delicado: mortes prematuras. Apesar de acharmos que todas as mortes sejam prematuras, pois sempre queremos nossos queridos bem pertinho de nós, hoje falaremos daquelas partidas que fogem à ordem que acreditamos natural. Os pais vão morrer antes dos filhos. Os filhos nunca chorarão por um amigo que morreu tão cedo. Mas não é bem assim. Para isso, vamos nos apoiar nas orientações dos benfeitores espirituais que nos trazem esclarecimentos renovadores. Assistimos emocionados nesse começo de 2020 a notícia da morte do filho de 5 aninhos do repórter esportivo Mendel Bidlovski. Morreu após cair do 5º andar de um prédio onde eles passavam férias. A notícia deu conta de que ele brincava com o irmão menor, sob os olhos atentos da mãe. Mas na brincadeira acabou forçando o vidro, que cedeu, ocasionando a queda, e mesmo socorrido não resistiu. Nesse mesmo mês, o astro do basquete americano Kobe Bryant, a sua filha de 13 anos e outras 7 pessoas morrem em acidente de helicóptero. Mortes despertam um luto coletivo. Não entendemos tão jovens, famosos, com um futuro promissor. Toda morte vem acompanhada de grande pesar, mas as prematuras são as que mais nos comovem. Ficamos paralisados, sem entender. Em nosso grupo de acolhimento a enlutados, recebemos familiares de recém-nascidos saudáveis que sofrem mortes súbitas. Crianças vitimadas por acidentes imprevisíveis. Mas a experiência tem mostrado que quando chega a nossa hora de partir, não há como mudar o rumo desses acontecimentos. Procuramos respostas. E muitos a vêm buscar na doutrina espírita, onde Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, também indagou aos espíritos: qual a utilidade das mortes prematuras? E os espíritos responderam: frequentemente uma prova para os pais. E ainda complementam: a duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência anterior interrompida antes do tempo. Isso vale também para os jovens. O que temos observado é que quando estamos vivendo essa dor, as respostas não nos preenchem. Brigamos com Deus, passamos a desacreditar da sua existência. Mas dá para entender, não é? Como diz a sabedoria do Marquês de Maricá, um coração enlutado eclipsa o entendimento e a razão. Os espíritos amigos nos alertam que quando encarnados, nós temos uma visão mais estreitada, pois julgamos baseado no que conhecemos do hoje, esquecendo-nos que somos viajantes do tempo, espíritos eternos, com experiências individuais, não só de hoje. E, no uso do nosso livre-arbítrio, fizemos escolhas, agimos, interagimos, gerando questões de ordem particular, com as quais nós vamos ter que lidar no hoje.
Às vezes, quando uma criança, um jovem, vive doenças pertinazes, sofrendo terrivelmente, quando a ciência já não mais pode nos ajudar, mesmo assim insistimos. Queremos vê-las ao nosso lado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a pergunta que nos pede reflexão, eu trago para vocês hoje. Não há egoísmo em desejar que permaneçam para sofrer conosco? Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm fé e que veem na morte uma separação eterna. Ora, sobre o assunto, o espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco, ele afirma: os seres a quem amas e que morreram não se consumiram na voragem do aniquilamento. Eles sobreviveram. E o espírito Emmanuel, também pelo querido Chico Xavier, escreveu: não morreram, partiram antes. Portanto, apesar de muitas vezes, seja por não entendermos ou por não queremos aceitar a justiça e a bondade divinas, suas sábias respostas, nos mantemos na rebeldia de comportamento, acreditando que a morte seja uma punição de Deus, quando são caminhos de renovação e felicidade. E por permanecermos ligados pelos laços do pensamento e do amor, nossos queridos que partem antes, tanto quanto nós, precisam de paz. E como já nos alertaram, a paz de quem se foi depende da paz de quem ficou. Nossa preocupação é sempre quanto ao bem-estar deles. E por isso, os benfeitores espirituais afirmam que os espíritos que desencarnam em fase infantil são imediatamente atendidos pela espiritualidade superior. E tão logo reúnam condições, retornam para a continuidade da sua evolução. Lembrando as orientações também do Espírito André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, que foi psicografada pelo Chico Xavier, relata-nos sobre o lar da bênção. Esse lar da bênção é um misto de escola de preparação para a maternidade e um abrigo para os espíritos que desencarnaram na infância. É um local que acolhe à época, ou melhor, acolhia à época, cerca de 2.000 espíritos desencarnados em tenridade, que lá permanecem até reunir condições para retornar para uma nova reencarnação. André Luiz nos conta que esses espíritos recebem a visita de suas mães, ainda encarnadas, que para lá se deslocam por ocasião do sono físico, mostrando-nos que Deus não nos abandona e muito menos nos pune. Dá-nos muitas oportunidades para prosseguir, nos reequilibrando. E nesse processo, muitas vezes, teremos uma colheita regada de lágrimas, mas que tenhamos em mente que após essa tempestade, o sol da esperança virá. Finalizando, guardei uma frase que recebi que é muito oportuna. Sentir saudades é o jeito que o coração nos lembra o quanto amamos alguém. Prossiga confiante. A morte só nos tira a presença, o corpo físico. O amor que nos une permanecerá eternamente. Fica aqui a nossa singela contribuição a todos vocês que têm o coração doído em função do evento morte. Mas não nos esqueçamos dos que ficaram. Eles também nos amam e precisam de nós. E como o amor entre nós precisa estar sempre sendo regado, vamos provar que também os amamos.
Até o nosso próximo encontro. Tudo de bom!